Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, nós estamos aqui com a Suzy Leão, que é do Sejus, para mais um Caminhos do Espiritismo. Nós vamos chegando ao final do livro O Céu e o Inferno. Então, no dia de hoje, neste último capítulo da segunda parte, nós vamos falar sobre expiações terrestres. Tudo bem, Suzy? Oi, Carla, tudo bem? Dentro do possível, né? Um abraço bem grande, bem carinhoso a todos e todas que nos escutam, que nos acompanham. Bem, Carla, como eu estava te dizendo antes da gente iniciar, esse capítulo fala de 13 casos. Eu vou mais ou menos fazer uma contextualização antes da gente citar alguns casos que são bem interessantes. Esses 13 casos de vidas, né, de espíritos que contaram as suas vidas para explicar sobre as suas expiações terrestres, foram espíritos que foram evocados na Sociedade Espírita de Paris, que era o local onde o Kardec e os seus médiuns, seus companheiros de trabalho faziam as reuniões mediúnicas. Só um pouquinho. Então, tem vários casos bastante interessantes. Aqui contam 13 casos, né? Mas antes é muito importante que a gente perceba uma coisa. Antes de eu começar a falar dos casos. Isso daqui é uma pequena, mas uma mínima amostragem, né? Foram 13 pessoas que foram lá e contaram a sua história, 13 espíritos desencarnados, né? Que foram evocados. E através dos médiuns, eles contaram a sua história, contaram como havia sido a última encarnação, o porquê daquela aprovação e tudo mais, daquela expiação. Então, eu só não quero que as pessoas caiam no erro, né? Que é uma coisa que pode acontecer, de achar, então todo mundo que passa por essa situação está passando uma expiação. Não é bem assim. Nem sempre. Muitas vezes a pessoa pede, a pessoa solicita uma determinada expiação, não, ou uma prova, né? Daí a gente nem usa o termo expiação, a gente usa o termo prova, não porque está com alguma dívida do passado, não. Ela pede aquela prova para que o processo evolutivo dela seja mais rápido, né? Seja mais acelerado, porque muitas vezes a dor faz com que as pessoas cresçam, né? Nós podemos crescer pelo amor também, mas a dor ela impulsiona muitas vezes as pessoas para evoluírem. Então eu vou começar aqui, ó. E uma outra observação, essas evocações aconteceram no século XIX, então a gente também tem que entender a realidade que se vivia naquela época, né? 1863, 1865, que foi aquele período que o Kardec estava executando o seu trabalho. Bom, nós temos aqui, começamos pela história do Marcel, um menino de 8 anos, tá? Que foi chamado de menino número 4. Ele tinha recém-desencarnado, ele tinha uma doença congênita, o corpo era deformado, né? O corpo físico era deformado. É como se ele tivesse uma paralisia cerebral, alguma coisa assim. Ele não se comunicava. E ele desencarna, né? E ele é chamado na sociedade espírita e ele conta que na vida anterior ele havia sido muito rico, muito insensível. E ele pede para reencarnar dessa forma, né, para poder evoluir mais rapidamente. Na verdade, ele reencarnou a pedido dele próprio com aquela deformidade, porque ele achou que precisava se libertar de determinados preconceitos e tudo mais. Bem, uma outra coisa bastante interessante, que lendo esses casos, a gente começa a ver vários fatores do espiritismo aqui dentro. O menino
havia reencarnado com 8 anos de idade, né? Com o corpo deformado, com paralisia e tudo mais. Quando ele foi evocado na sociedade espírita, ele se comunicou como um homem. Ele se comunicou como um adulto, né? Então, ele desencarnou e retornou para a espiritualidade e já adquiriu a sua verdadeira identidade, né? Depois nós temos um caso que eu achei muito bacana, que é o caso do mendigo de Vilna. Também, eles evocaram esse espírito porque esse mendigo havia desencarnado há algum tempo nessa localidade chamada Vilna, que era provavelmente muito próximo ali de Paris. Todos eles ali conheciam essa história. E ele era um mendigo que, daqui a pouco, no velório dele, no enterro dele, a comunidade de Vilna toda parou, os comerciantes fecharam as portas e todo mundo foi no enterro desse mendigo, porque cada pessoa daquela comunidade devia um favor para aquele mendigo. Tu vê, um mendigo, olha que coisa mais linda. Devia um favor para aquele mendigo, ele ajudava, ele pedia esmola, e pedia esmola para ajudar as viúvas. O que ele juntava, ele vendia, fazia algumas coisinhas, vendia, arrecadava algum dinheiro e distribuía com os mais pobres, e ele era muito pobre. E aí foi muito bonito isso, porque chamou a atenção da sociedade espírita. Como é que um mendigo consegue mobilizar toda uma comunidade para paralisar quando ele morre? O comércio fechou, todo mundo foi. Aí ele foi evocado, né? Evocaram o tal mendigo e ele se apresenta. E ele diz, então, que sofreu, que tinha tido uma vida de muita riqueza e muita avareza, né? Que ele havia sido muito cruel com as pessoas, ele era como se fosse um senhor feudal, né? E aquela população que vivia em volta, naquele feudo dele, sofria muito, porque ele cobrava imposto até dos mendigos. E daí ele ficou muito tempo na espiritualidade, e as vítimas que haviam sido perseguidas e maltratadas por ele o perseguiram na espiritualidade. Então, aí ele entra num processo de arrependimento, entra num processo de pedir ajuda e tal, e é acolhido, é resgatado, né, daquele processo de perseguição onde ele estava inserido. E ele, então, consegue, daí ele pede também a oportunidade de reencarnar para poder se livrar dessa situação toda. E ele, então, reencarna como esse mendigo que vira o benfeitor de Vilna. Achei linda também essa história. Aqui tem várias histórias de mendigo, viu, cara? Depois nós temos a mendiga Juliene, que também escolhe essa aprovação. Mas essa é uma coisa mais tranquila até. Ela simplesmente queria se livrar do orgulho que ela carregava durante muitas e muitas existências. Aí ela pede para reencarnar. E durante a vida dela como mendiga, ela foi auxiliada por um médico espírita, que é, por sinal, o médico espírita que faz a evocação na sociedade espírita. E ela passa a auxiliar esse médico nos seus tratamentos, ela passa a intuir, como se fosse o seu mentor espiritual, essa mendiga. Também achei essa história muito bonita. Depois nós temos Max, o mendigo, que também havia sido um nobre, muito, muito orgulhoso, que também foi perseguido por suas vítimas na espiritualidade, e também pede para reencarnar, então, naquela mesma localidade onde ele havia sido um nobre, né? E daí ele reencarna como um mendigo e se livra, enfim, de todos os sentimentos de orgulho, vaidade e tudo mais.
É muito importante que a gente nunca se esqueça que uma vida de sofrimento, ela não é eterna. Ninguém sofre eternamente, né? Uma vida de sofrimento, ela muitas vezes, ela é para ajudar a pessoa que solicitou essa prova a se desprender de determinados sentimentos e para ajudar muitas vezes a família que recebe essa pessoa, né? No caso daquele menino com paralisia, toda aquela família estava numa prova também, e aquela família também foi recompensada com uma evolução espiritual, né? Porque acolheram aquele menino, porque ajudaram aquele menino na prova, né? Depois, eu fiz um resuminho no caderno para não ter que ficar abrindo o livro. Depois nós temos aqui, tem um caso que eu achei muito interessante, que tem outros casos aqui, tem o caso um juiz da Inquisição, que naquele período da Inquisição condenou uma adolescente à morte na fogueira, e aí também vai para a espiritualidade, é perseguido por suas vítimas, fica não sei quantos anos na espiritualidade, vagando, né, naquela sensação de perseguição, até que ele, então, pede ajuda e tal, e aí ele é recolhido, ele é buscado, né, e amparado, e ele solicita, então, ele pede uma morte, porque ele ficava na espiritualidade o tempo todo, revendo a cena da menina sendo queimada. Aquilo era como se fosse uma imagem plasmada nele, né? É a culpa, né? A culpa faz essas coisas. Então, para ele se livrar dessa culpa, ele solicita uma morte num incêndio, assim, ele solicita morrer queimado. E é muito importante, então, que a gente se lembre, nem todas as pessoas que morrem em incêndio tiveram uma vida de crimes com fogo, não é? A gente não pode generalizar, não pode. É muito importante que a gente não generalize, porque senão a gente entra numa simplificação tosca que não é saudável, né? Esses casos foram casos que eles buscaram para exemplificar, né? E a própria espiritualidade da Sociedade Espírita de Paris ajudou a pensar casos assim que fossem impactantes para mostrar, né? Depois nós temos o caso... esse eu achei muito interessante. O caso do senhor Charles. Ele tinha problemas mentais muito graves, né? Problemas... Pela descrição também, como se fosse quase uma paralisia total, né, cerebral. E na Sociedade Espírita, eles evocaram, e ele estava encarnado ainda, evocaram o espírito dele. Aí mostra que nós podemos, sim, conversar com espíritos de encarnados, né? O encarnado, ele se desdobra como se fosse um sono, e ele vai atender o chamado da sessão espírita. E esse senhor, ele foi, e quando ele foi, ele se comunicou perfeitamente, né? Ele não falava, ele tinha seríssimos problemas cerebrais, mas é como se o espírito tivesse enclausurado dentro de um corpo com problemas, né? Mas o espírito não tinha problema. Ele se comunicou, contou a história e tal. Também ele disse que pediu essa aprovação de estar nesse corpo por necessidade dele e tal. Uma outra coisa, Carla, se tu quiser me interromper, por favor, fica à vontade, tá? Sabe que eu disparo aqui às vezes. Eu acho, bom, deixa eu primeiro lembrar o pessoal, gente, quem puder, compartilhe, curta, se inscreva no canal e também dê uma olhada nos projetos que a gente desenvolve no canal do Sejus. Eu acho interessante aqui
depois eu não sei se você vai falar, estou esperando você chegar no cientista, porque sempre tem aquela grande polêmica se o espiritismo é ciência ou não é ciência, né? Sim. Enfim. Qual é o item, qual é o número dele? Peraí, deixa eu ver o nome O dele. nomezinho dele. No meu não tem número. Calma aí. Charles de Saint alguma coisa. É isso, Não, errei. exatamente. Não é o Charles, falei errado. Só vem como um cientista ambicioso, não diz o nome. Ah, sim, sim. Eu acho que é a... Eu não tenho número aqui, deixa eu ver se tem número em algum lugar. Não tem. Vem depois daquele Letil, que eu não sei se também Aqui, é a senhora B. Ok. Essa eu até tinha pulado, eu volto lá. Mas antes de contar a história dessa senhora B, é muito importante também que a gente se lembre que as provações, as expiações, elas vão se modificando, a forma, né, o gênero de expiações, o tipo de expiações, vão se modificando com o passar do tempo. Né? Por exemplo, imagina uma pessoa que passou a vida desmatando, derrubando floresta, prejudicando a natureza, aí ela vai para a espiritualidade e eles dizem mandou o seguinte, passar a boiada. Mandou passar a boiada, coisas desse, né, desse sentido. Aí ele vai para a espiritualidade, reencontra lá as suas vítimas, porque muitos desses mandam matar, né? Mandam matar os pequenos camponeses, os ativistas, eles mandam matar. Aí tá lá as suas vítimas, não o perseguindo, mas assim, lembrando, botando para que ele lembre de toda a maldade. Aí ele pede para voltar, para poder se livrar de toda aquela carga, como um ativista ambiental. Você entende? Então, existem muitas formas que a pessoa pode resgatar os seus erros. Eu coloco dessa forma, porque senão todo mundo vai pensar assim. Muitas pessoas podem começar a pensar assim: então, aqueles que têm problemas de paralisia cerebral, todos são assim. Não, gente, não é assim. Não é, né? Foram pegas 13 pessoas apenas, como uma amostragem. Não quer dizer que todas as pessoas, todos os mendigos estão espiando porque foram nobres ou ricos, maldosos. Não é assim. Aliás, esse é um discurso do movimento tradicional, né? Que eles costumam dizer. Não, a gente não tem pode que quebrar se apegar isso. porque ele invalida a luta por justiça social. Exatamente. Tu sabe aquela coisa de ler alguma coisa e interpretar de forma literal? Então, lê em 3 casos e pronto. É como se 3 casos fossem para tudo agora. Então, são exemplos de tudo. É a amostragem do mundo todo. Não é. Agora, o planeta Terra está com 7,8 bilhões de habitantes. Então, a gente não pode pegar um exemplo de 13 pessoas e dizer, não, é tudo isso. É isso. Quem é pobre está espiando porque foi rico antes. E não é assim, sabe? Chega a ser infantil até. Mas o caso do cientista é o seguinte: ele reencarnou como a senhora B. Eles nem deram o nome dela para não, sei lá. Eles não quiseram talvez envolver a família, né? Porque afinal de contas eles estavam evocando espíritos que tinham recém-desencarnado ou desencarnado há 1 ano e tal. Ela tinha sido um médico muito ambicioso que fazia experimentos com os seus pacientes no passado. Fazia experimentos, testava drogas e os pacientes nem sabiam que estavam sendo usados como cobaia. Era tipo um Dr. Frankenstein. Aí ele desencarnou, né? E passou por todo aquele problema, vai para a espiritualidade e não tem paz, e não tem sossego, e fica visualizando toda aquela tragédia da qual ele foi o causador, né?
até que se arrepende, tal, pede ajuda, e a espiritualidade o ajuda, e aí ele pede para voltar. Daí ele volta como a senhora B, que era uma mulher extremamente doente, tinha todas as doenças do mundo. Todas as doenças, viveu uma vida de doença. E aí ela desencarna, né? E eles evocam a senhora B. Talvez, eu acho que eu li, ela era conhecida de algum deles da Sociedade de Paris. E eles pedem, vamos evocar. E ela conta, então, essa história. Que agora, então, ela estava saudável, estava feliz, tinha se sentido, digamos assim, como se tivesse com as contas quitadas, né? É tudo uma questão de consciência. A pessoa, a culpa, a consciência, é isso que move a pessoa. Não é uma coisa que vem de cima, tipo, um castigo, uma punição. Eles usam nesse capítulo muito a palavra castigo e punição. E a gente também tem que se lembrar que 99% das pessoas que estavam na Sociedade de Paris eram católicos. E o dogma católico fala muito em castigo e punição. Então, a gente não pode querer que essas pessoas com um espiritismo recém saído do forno já estivessem falando de uma forma mais aberta. Não, eles ainda estavam carregando a religião que sempre tiveram, né? Então, sempre nós vamos encontrar muito esses dois termos, castigo e punição, nesse capítulo. Uma outra coisa, um outro caso agora. A senhorita Adelaide. A senhorita Adelaide, ela teve um caso, ela teve uma vida passada igualmente muito abastada, aí foi extremamente orgulhosa, aquela coisa toda. Deixa eu só abrir um parênteses, eu fico só pensando nessa nossa classe média, essa nossa classe média racista, homofóbica, cheia de preconceitos. Eu fico só pensando nessas pessoas quando desencarnarem e se derem conta do peso todo que estão carregando. Eu fico só pensando, só imaginando, sabe? Essas pessoas que não admitem falar em justiça social, que não admitem falar em divisão das riquezas de um país, em cotas e tudo mais. Fico só imaginando. Então, vamos falar da Dona Adelaide. Vamos ver se no mundo em depressão, né, se eles podem rever tudo isso, né, que é a esperança, né, porque a já está sendo atingida, né? Exatamente. O nosso planeta meio que chegou num ponto de abismo, assim, beira do abismo, sabe? Beira do abismo. Então, agora a gente vai ter que repensar muita coisa. Mas tem muitos que quando desencarnarem vão chegar no seu filmezinho de vida e vão ter muita vergonha. Eu quero ver. Bom, a Adelaide, então, ela foi muito rica, pisou muito nas pessoas, daí ela reencarnou. Aí é a história é sempre parecida. Desencarna, vai para a espiritualidade, se dá conta, né, de que não é tudo aquilo mais, que não tem mais ninguém para dar ordens, né, que é um simples espírito. E aí, muitas vezes, as pessoas que ela pisava vão estar ali em volta, alguns com rancores, outros não, mas enfim. E todos eles são unânimes em dizer que quando desencarnam, a princípio, eles não conseguem enxergar os espíritos melhores, assim, os espíritos mais evoluídos, eles não conseguem, eles só conseguem enxergar aqueles raivosos que estão ali para se vingar. Só depois que eles pensam, que eles
avaliam a sua situação, se arrependem e pedem ajuda, é que os espíritos de luz, né, os espíritos evoluídos, passam a ajudá-los, os socorristas e tudo mais. Então, ela desencarnou, passou por toda aquela situação e também pede para voltar. Daí ela volta como uma criada, uma serviçal, né? Eles usam o termo criada, mas uma empregada doméstica. E os seus patrões entram em falência e ela passa a sustentar esses patrões. Ela passa a sustentar com o seu saláriozinho, ela trabalha e tal. Aí os patrões morrem, deixam uma filha já mais velha, né? E ela meio que arca com o sustento dessa senhora, dessa mulher que seria filha dos seus patrões. E depois ela desencarna e se sente feliz. Eu acho que, inclusive, quando ela foi evocada, ela disse que ela pediu essa aprovação porque ela precisava evoluir mais rapidamente. Depois nós temos a história da Clara. A Clara foi uma menina, aqui também tem uma coisa bastante interessante. Ela foi uma menina que desencarnou com 10 anos de idade e ela via o seu espírito protetor o tempo todo. Ela conversava com ele ajudava ela naquele momento, ele dava força para ela aguentar, né, a doença e tal. E essa expiação da Clara, para ela também, mas quem realmente precisava dessa prova eram os pais dela. Depois nós temos a Françoise. A Françoise foi uma professora de catecismo cega. E depois ela desencarna e tal. E também na comunicação ela diz que durante todo o período dela de vida na cegueira, o espírito protetor dela a ajudava, né? Tipo, atravessar um bosque no escuro de noite, ele a ajudava, como se ele levasse ela pela mão. Achei muito linda essa história. E ela dá essa mensagem. Depois nós temos a história, agora só falta mais 2, tá? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre eles. A história da Ana Bitera, que desencarnou também ainda criança. E aqui, Carla, eles falam exatamente o que nós falamos quando a gente estava estudando o fluido vital. Essa menina desencarnou criança, mas ela ainda ela estava doente e tal, mas ainda ela tinha uma carga muito grande do fluido vital. E o processo daí de desprendimento do espírito do corpo físico foi um processo lento. Então, ela precisou de muito tempo naquela fase terminal para poder acontecer esse desprendimento, né? Então, isso é muito interessante que a gente entenda o porquê que muitas pessoas levam tanto tempo para desencarnar. A gente pensa, nossa, gente, tem gente que dá um espirro, pã, desencarna. E outros ficam, porque o fluido vital daqueles, ele precisa ser esvaído, né? Ele precisa se esvair para acontecer o desprendimento. E nesse caso da Ana Bitera, que desencarnou criança, a expiação era para o pai dela. Ela aceitou a prova. Ela aceitou ser a filha que iria passar por essa doença. Mas quem estava espiando era o pai.
Depois nós temos o caso do Joseph, que é o último. O Joseph, ele passou 2 vezes pela mesma expiação. Ele foi cego numa encarnação, se revoltou, se suicidou por isso. Aí, na espiritualidade, ele continuou cego. Porque o trauma do suicídio muitas vezes atinge o perispírito, que é o corpo espiritual, né? O que envolve o espírito. Ele continuou cego na espiritualidade, sofreu muito e tal, e daí passa por todo aquele processo, né? Chama, pede ajuda, se arrepende, papapá, é acolhido. E depois que ele é acolhido, ele também pede que ele retorne, então, novamente cego. E é isso que acontece. Ele volta cego, mas daí com maior tranquilidade, passa uma vida de serenidade, mesmo cego, desencarna e fica absolutamente livre na espiritualidade e tal. E quando ele dá essa comunicação na sociedade espírita, ele está extremamente bem, feliz, equilibrado. Isso é bacana a gente ter acesso a essas histórias para perceber como as coisas são passageiras, né? Como os sofrimentos são passageiros. E quantos sofrimentos a gente já deve ter passado, né? Quantas encarnações de dificuldades e de deficiências a gente já deve ter passado. E quantas nós conseguimos superar. Então, eu acho que é uma injeção de ânimo, sabe? Na verdade, para que a gente entenda que as dores são passageiras, que esse momento horroroso que a gente está vivendo é passageiro, que para alguma coisa isso veio a, enfim, talvez nos mostrar coletivamente, né? Para que a gente aprenda a valorizar as pequenas conquistas sociais mesmo. Enfim, eu acho que é isso. É uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de esperança e a única coisa que eu peço é que não exista generalização. Que a gente não caia na bobagem de sair generalizando. Né? Que todo mendigo é isso? Não, por favor. A gente precisa ter bastante tranquilidade e serenidade para não fazer nenhum tipo de interpretação literal das coisas, né? Isso. Legal. Então, para vocês que nos assistiram, esse foi o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem. Inscreva, curta, compartilhe se você puder e vem estudar conosco pelo Sejus, por aplicativo, mandando sua mensagem pelas redes sociais de forma privada. Um beijo grande, obrigada, Suzy. Um beijo grande a ti e a todos e a todas. Tchau, queridos.